Fala galera, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso canal. Eu sou o Rafa Ferreira e aqui nós aprendemos fotografia, Lightroom e Photoshop de uma maneira muito prática e simples. E na aula de hoje eu quero mostrar para você uma técnica secreta que vai permitir você colorizar e personalizar as suas fotos através de perfis customizados no Lightroom. Bom, então vamos lá. Nas últimas atualizações do Lightroom, mais precisamente na atualização 7.3, que foi lançada em abril de 2018, a Adobe fez uma grande alteração nos perfis do Lightroom. Antes, esses perfis ficavam na aba Calibração, lá no módulo Revelação, a última aba. E eles não eram muito utilizados, até porque tinham poucos perfis disponíveis lá para a gente escolher para nossa fotografia. E nessa atualização, na 7.3, a Adobe tirou essa funcionalidade da aba Calibração e colocou lá na aba Básico. E além disso, eles adicionaram vários outros perfis personalizados para você adicionar na sua fotografia como se fosse praticamente um preset. Só que tem uma grande diferença entre um perfil e um preset. Basicamente, o perfil não vai alterar nenhuma das configurações do Lightroom, ou seja, todos os sliders de exposição, cor, tonalização dividida, por exemplo, eles vão continuar zerados, e isso permite que você consiga personalizar e trabalhar muito mais, com muito mais profundidade na sua fotografia. Agora, o que eu quero mostrar para vocês nesse tutorial é como criar esses perfis de acordo com a sua preferência, de acordo com as suas características e a identidade que você tem na sua fotografia, utilizando o Photoshop para isso. Isso mesmo, nós vamos fazer um crossover aqui entre os dois softwares e vamos utilizar as camadas de ajuste do Photoshop para criar um perfil personalizado e instalar ele no Lightroom. Bom, então vamos lá, vamos ver como que funciona na prática aqui essa técnica que é super secreta. Em primeiro lugar, eu preciso abrir uma imagem no Photoshop para poder criar esses ajustes e depois criar esse perfil. Então, eu estou com essa imagem aberta aqui, eu vou pressionar Ctrl E para levar ela do Lightroom para o Photoshop. Bom, com a imagem aberta, agora eu posso criar qualquer um dos ajustes que estão disponíveis aqui na paleta de ajustes. Se você não tiver com essa paleta disponível, vá no menu Janela e clique em Ajustes, que ela vai automaticamente abrir aqui no menu de paletas. Depois disso, eu posso criar qualquer ajuste e aqui não há como negar que no Photoshop nós temos muito mais ferramentas e possibilidades para editar a nossa fotografia. Por isso que esses perfis são tão poderosos. Eu vou começar criando aqui uma camada de ajuste de cor seletiva, que basicamente vai trabalhar na presença das cores na imagem. Eu vou começar pelos vermelhos. Vou diminuir aqui cianos, que vai deixar a minha imagem mais quente. Vou diminuir um pouquinho dos magentas, já que eu não quero que ela fique muito rosada. E vou aumentar um pouquinho do amarelo. Isso deixou a minha foto mais quente. Posso visualizar aqui no antes e depois, clicando no olho da camada. E agora eu vou para a próxima cor, que é o amarelo. No amarelo eu vou fazer praticamente a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de aumentar o amarelo, eu vou diminuir o amarelo dos amarelos. Isso vai neutralizar um pouco a cor da imagem. E o magenta eu posso testar aqui tanto para frente quanto para trás e ver qual é qual o melhor valor para ele. Depois disso, eu não tenho verdes nessa imagem, então não faz sentido eu trabalhar no verde aqui. Cianos também não, azuis também não, e magenta, vamos ver se tem magenta aqui, ó. Tem muito pouco magenta, então ele não está impactando no resultado. Eu vou pular direto então para os brancos. Os brancos eu tenho porque são considerados, os highlights são considerados brancos aqui. Então eu vou pegar no ciano e vou colocar um pouquinho de ciano nos meus brancos. Vou tirar um pouco do magenta e vou colocar um pouquinho de amarelo. Depois, nos neutros, eu vou tirar um pouquinho do amarelo, tirar um pouco do ciano e um pouco do magenta. E aqui você pode personalizar a sua fotografia da forma como você quiser, fazer as cores da forma como você quiser, utilizando qualquer uma dessas camadas de ajuste, tá? Não precisa ser necessariamente só o cor seletiva. Agora, eu vou aumentar um pouco dos pretos aqui para contrastar um pouco a minha foto. E depois eu vou para os pretos, eu vou personalizar os pretos da minha imagem. O que eu gosto de fazer aqui é tirar o amarelo para ganhar azul nos pretos. Vou tirar um pouco do magenta também. E isso vai me dar uma colorização muito legal nas sombras da minha imagem. E agora, por último,
No ciano, eu vou colocar um pouquinho de ciano. E esses valores eles devem ser bem baixos aqui para não ficar com um excesso de saturação e para que a foto não fique com uma colorização muito forte também. Pronto, a segunda camada de ajuste que eu vou criar vai ser as curvas. Nas curvas eu vou aplicar contraste fazendo aquela famosa curva em S. Então eu vou criar um ponto aqui nos realces, vou subir um pouquinho esse ponto, automaticamente toda a foto vai ficar mais clara. Então eu crio um outro ponto nas sombras e desço. Dessa forma eu ganho contraste e luminosidade. Outra coisa que eu gosto de fazer é pegar o ponto da extrema esquerda na curva e subir um pouquinho para que o preto fique fosco. Eu gosto bastante desse efeito, então eu vou colocar ele no meu perfil. E a mesma coisa eu posso fazer no branco, né? Posso puxar um pouquinho para baixo e conseguir um efeito nos realces também. E aí você pode ir personalizando a sua curva da forma que ficar melhor. Lembre-se que ela não precisa ficar necessariamente perfeito para essa fotografia, porque você ainda vai ter todos os outros ajustes disponíveis no Lightroom. Esse perfil ele deve servir como uma base para sua foto, ok? Então eu vou subir um pouquinho mais aqui e agora eu vou trocar de RGB para azul. Eu vou sair do canal dos 3 canais de RGB e vou trabalhar somente no canal azul. Isso vai permitir que eu trabalhe na cor. Então eu vou subir um pouquinho o azul aqui no canto esquerdo, nos pretos, e vou descer um pouquinho o azul para colocar um amarelo nos realces. Olha só. Esse é o efeito que a curva está me trazendo, é exatamente isso que eu busco para ela. Agora, além disso tudo, eu ainda posso personalizar essas máscaras e salvar isso no perfil também. Então olha só, então eu vou criar um ajuste de curvas, mais um ajuste de curvas, e eu vou escurecer a imagem com ele. Vou baixar aqui. Beleza. Agora eu vou selecionar a ferramenta Degradê com a tecla G. Vou selecionar a cor branca pressionando D de dado no teclado e inverter para o preto com a tecla X. E agora eu posso riscar esse degradê para personalizar a máscara e fazer com que essa camada de curvas que eu acabei de criar funcione somente nas arestas da imagem, na borda, né? Então eu acabo criando uma vinheta bem natural aqui que vai direcionar o olhar para o centro da imagem. E agora segurando o Alt e clicando na camada plano de fundo, eu consigo visualizar o antes e depois dessa edição que eu acabei de fazer. Perfeito, é esse aqui o perfil que eu quero criar. Agora que a gente vai de fato para a criação desse perfil, a gente vai primeiro salvar um arquivo onde vai conter essas cores e depois nós vamos importar isso para o Lightroom, ok? Vamos lá. A primeira coisa eu preciso salvar um arquivo que contém esses ajustes aqui que eu fiz. E para fazer isso eu vou navegar no menu Arquivo, Exportar, Tabelas de pesquisa de cores. Quando abrir essa janela, eu preciso manter marcado somente a segunda opção, a Cube. Então eu vou desmarcar a primeira, a terceira e a quarta, certo? Deixa marcado somente a segunda, não mexe em mais nada, pressiona OK e agora você vai salvar esse arquivo em qualquer lugar do seu computador aí que seja fácil de memorizar. Eu vou colocar aqui, ó, tutorial perfil LR, vou salvar na minha área de trabalho mesmo, pronto, salvei o arquivo lá. Agora eu preciso importar isso para o meu Lightroom. E como que eu vou fazer isso? Através do Camera Raw aqui no Photoshop mesmo. Olha só que legal. Para abrir o filtro do Camera Raw, eu preciso selecionar a camada plano de fundo, ok? Selecionei o plano de fundo, vou navegar no menu Filtro, Filtro do Camera Raw. Agora eu vou navegar até a aba dos presets e é aqui que está o grande segredo dessa técnica. É um recurso escondido do Camera Raw. Eu vou selecionar a aba de presets e aqui embaixo eu tenho o botão de criar predefinição. É aqui que eu crio um preset novo. Mas se você segurar a tecla Alt, você pode criar um perfil e isso não está escrito em nenhum lugar, por isso que é muito difícil de encontrar essa forma de salvar o perfil. Então eu vou dar um nome para o meu perfil, vou colocar aqui RF Tutorial Perfil e aqui embaixo, ó, na última opção, eu vou selecionar
a opção tabela de pesquisa de cores. E ele vai perguntar qual arquivo eu quero usar para criar esse perfil. E aí eu vou vir aqui, tutorial perfil, que foi o que eu salvei antes, não preciso mexer em nada, vou apertar em OK e pronto! O perfil foi importado tanto para o Camera Raw quanto para o Lightroom. E agora eu vou reiniciar o meu Lightroom aqui, vou fechar ele e abrir novamente. Vou selecionar uma fotografia diferente agora e vou abrir os perfis clicando nesse botãozinho aqui que tem 4 quadrados, olha só. Eu abri os perfis e agora eu vou navegar até a opção perfis do usuário, que são os perfis que eu criei. E vou selecionar o perfil que eu acabei de salvar. Olha só que interessante. Eu ainda posso modificar a intensidade desse perfil, então aqui é a foto original, aqui é a foto com o perfil que eu criei lá no Photoshop. E o mais interessante, como eu falei lá no início, é que ele não modifica nenhuma das barrinhas do Lightroom. Então você tem todas as possibilidades que o Lightroom oferece ainda para personalizar a sua fotografia e deixar esse perfil ainda melhor para ela. Olha só, vou abrir um pouco das sombras, vou baixar um pouco dos pretos para ganhar contraste, baixar um pouco da temperatura, um pouco do colorir, subir aqui a exposição, baixar os realces e olha só que incrível. Eu tenho uma fotografia colorizada com uma cor muito personalizada que não é fácil de fazer somente utilizando as ferramentas do Lightroom. E para isso a gente tem esse recurso super avançado de fazer um crossover entre os softwares e conseguir aí fazer uma cor bem personalizada de acordo com o que você gosta, usando todos os recursos que o Photoshop oferece. E depois disso, obviamente, eu posso selecionar várias outras fotografias e sincronizar esse perfil para que ele seja aplicado nas outras também. Seleciona todas elas, sincroniza, marca todas as opções aqui e ele vai ser aplicado nas outras fotos também. Olha só, vamos ver o antes e depois de alguma foto aqui. Antes, depois. E eu ainda posso voltar no básico e aumentar a intensidade desse perfil, se eu acho que ainda não é o suficiente. Antes e depois. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica super secreta aí, esse recurso escondido do Camera Raw e que agora você consiga utilizar todo o seu conhecimento de Photoshop e todos os recursos que o Photoshop oferece para criar perfis e trazer eles para dentro do Lightroom e revelar suas fotos com muito mais identidade. Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!